Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de dividendos e hoje vamos falar da Taesa, empresa do setor de transmissão de energia elétrica, um dos setores mais perenes da Bolsa de Valores. Aquela empresa que todo mundo que quer dinheiro pingando na conta em dividendos todos os meses gosta, uma das principais empresas distribuidoras de dividendos dos últimos anos. Mas será que esses dividendos vão continuar nesse patamar nos próximos anos? Isso tudo você vai saber aqui nesse vídeo. E o seu preço? Será que ela tá cara mesmo hoje? Fica aí e vamos para análise, sem enrolação. Iniciando aqui a análise da ação da Taesa, de ticker TAE11, a gente consegue ver aqui que o preço estava em R$ 43,43 e que o seu dividend yield dos últimos 12 meses está em 8,84%. Lembrando para todos que dividend yield é quantos por cento do preço da ação hoje são distribuídos para nós em juros sobre capital próprio e dividendos. A gente consegue ver que a distribuição de dividendos, mais uma vez, em 8,84%, está acima do que é a média das ações do Ibovespa, que tem uma distribuição de aproximadamente 4% e 5%. Então ela está hoje aproximadamente entre 3% e 4% acima do que é a média de distribuição geral das ações do Ibovespa. Mas isso diz para a gente que essa distribuição seguirá constante? Ainda não. Isso a gente vai ver ao longo do vídeo. Importante dizer aqui é que nos últimos 12 meses ela distribuiu R$ 3,84 por ação, o que representam 8,84% de R$ 43,40. Aqui, mais uma vez, a gente consegue ver o dividend yield em 8,84% e vamos iniciar a análise do gráfico do histórico do dividend yield da empresa. Já de cara, a gente consegue ver uma pequena oscilação da distribuição do dividend yield. Mas a gente consegue ver que ela é uma empresa que teve sua menor distribuição em 2019, que foi de 6,06%, e mesmo assim sendo maior do que a média das ações do Ibovespa. Ou seja, a gente naturalmente já pode considerar ela uma empresa boa pagadora de dividendos. A gente consegue ver aqui que de 2019 para 2021 houve um grande crescimento e ela teve uma boa distribuição de dividendos em 2021, que foi de 12,38%. A sua média histórica de distribuição, no geral, foi de 10,62%. Olha essa média. 10,62% ao longo de sua história é uma média excepcional. Por isso que ela é considerada uma das maiores pagadoras de dividendos e vem no gosto popular nos últimos anos. Mas a gente consegue ver que hoje a distribuição de dividendos atual não está nos mesmos patamares dos maiores anos que a empresa teve de distribuição. Já tivemos uma distribuição em 2014 de 15,57%, em 2016 de 13,04%, em 2018 de 11,81% e em 2021 foi uma grande distribuição também de 12,38%. Hoje essa distribuição acumulada nos últimos 12 meses está um pouco abaixo do que a sua média histórica. Mas claro, isso não quer dizer que a distribuição de dividendos da Taesa vai ser 8% aproximadamente até o final do ano. Nós temos que esperar até o final do ano para somar os dividendos distribuídos e assim avaliar qual foi o real dividend yield da empresa no ano de 2022. Então, calma, que pode ser que esse dividend yield aqui suba. Mas no padrão geral, a gente já consegue ver que a empresa é uma excelente pagadora de dividendos. Aqui no gráfico de distribuição de dividendos consolidada nos últimos anos, a gente consegue ver uma situação muito importante. Ela teve uma distribuição de dividendos ininterrupta desde 2012 até 2022, o que é muito positivo para nós investidores que buscamos aquela renda passiva caindo na nossa conta mês a mês. Sendo assim, não houve um gap de ausência de distribuição ao longo dos anos, o que é muito positivo para nós. O segundo ponto de análise nesse gráfico é que ela apresenta uma pequena oscilação sim ao longo dos anos, mas sempre em patamares bastante interessantes. Se olharmos numa visão macro, ela teve um crescimento de distribuição de dividendos ao longo desses anos, sendo que ela distribuiu em 2012 R$ 1,70, em 2018 R$ 2,78 e em 2021 R$ 4,50, que é muito positivo. Ou seja, se você tivesse comprado a ação no ano de 2012, provavelmente você teria pago bem mais barato do que a ação está hoje e teria recebido um dividendo muito maior projetado. Essa é a mágica dos dividendos. Até o momento, a ação já distribuiu R$ 2,38 por ação. E a tendência é que haja ainda distribuições futuras ainda nesse ano.
Mas aqui nesse gráfico a gente consegue ver mais uma vez que ela é uma excelente distribuidora de dividendos. Vamos então agora fazer aquela análise da nossa periodicidade de distribuição, que é uma coisa muito importante para nós e queremos aquele dividendo caindo na nossa conta mensalmente. A gente consegue ver aqui que em 2019 a empresa distribuiu em maio, em agosto, em novembro e em dezembro. Em 2020 ela distribuiu em maio, em agosto, em novembro e em dezembro. E em 2021 ela distribuiu em maio e dezembro. Até o momento atual, ela já distribuiu em maio. O que isso significa? Que provavelmente ela ainda vai fazer distribuições futuras ainda esse ano. Mas a gente consegue ver aqui que há uma certa periodicidade. Ela não distribui todos os meses, mas ela distribui regularmente várias vezes ao ano. Chegamos nele, então, o indicador mais importante para a nossa análise de distribuição de dividendos de uma empresa, o Dividend Payout, que é uma relação de quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos a nós, acionistas, por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. Se nós estamos falando de quantos por cento dos lucros são distribuídos da empresa, claro que a gente não quer que a empresa distribua mais do que ela lucra. Não faz sentido. Então, por natureza, a empresa não pode distribuir mais de 100% dos seus lucros. Ou seja, o seu payout não pode ser maior do que 100. Mas nós, investidores que estamos planejando o nosso futuro e querendo que esse dividendo cresça, o ideal é que a empresa não distribua mais de 75% dos seus lucros. Ou seja, o seu payout não seja maior do que 75%. Porque se a empresa distribuir 75% dos seus lucros, ela vai ter uma boa parte dos seus lucros sendo distribuída e ainda ficam 25% dos seus lucros para reinvestimento interno e aquisição de novas pequenas empresas, novos negócios, expansão, para que ela consiga produzir futuramente mais lucros e assim posteriormente distribuir ainda mais dividendos. Isso faz a nossa bola de neve de dividendos crescer. Então, analisando num geral o gráfico, a gente consegue ver que a média de distribuição da Taesa é de 86%. O que isso significa? Que aproximadamente, num geral, 15% do valor do lucro líquido da empresa fica para reinvestimento. Não é o que nós temos como padrão, o nosso ideal, mas tomamos também como referência que ela distribui muito do seu lucro para dividendos. Ela ainda fica com aproximadamente 15% para crescer. Ou seja, a empresa tem normalmente, em sua média, uma excelente distribuição de dividendos, mas um crescimento não tão grande. Então é isso, a gente tem que ficar de olho. Agora, na análise um pouco mais individualizada, a gente consegue ver que tivemos um problema bastante sério no ano de 2017. Ela teve uma distribuição de 116%, ou seja, ela distribuiu 16% a mais do que lucrou. Isso não é bom para nós acionistas que pensamos no longo prazo. Uma distribuição de acima de 100% ao longo de alguns anos pode criar um problema muito sério na empresa. Mas pelo menos a gente consegue ver que houve uma distribuição acima do ideal, mas posteriormente a distribuição de dividendos caiu. A gente consegue ver que de 2013 a 2017 a distribuição de dividendos era acima de 90% e que nos anos de 2018, 2019 e 2020 a distribuição ficou entre 80% e 65%. Normalmente uma empresa, quando tem uma queda nessa distribuição de dividendos, é porque ela tende a fazer investimentos. Ela reduz a quantidade de dividendos que ela distribui para poder fazer aquisições, no caso da Taesa, que ela consiga participar de novas licitações, fazendo aquisições para aumentar o seu lucro futuro. Então, nesse caso aqui, por exemplo, no ano de 2019, ela ficou com ainda 35% dos seus lucros para reinvestir internamente. No ano de 2021, então, ela teve uma distribuição de 80% aproximadamente, então aproximadamente 20% dos seus lucros continuaram ainda na empresa. É 5% a mais do que nós buscamos, mas também não é aquela variação tão grande. Se essa análise está te ajudando de alguma maneira, deixe seu like e inscreva-se no canal, o que para você demora só um segundo, para gente vale muito. Então ajude a gente a fazer esse canal crescer. Deixe seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho. Agora vamos dar uma avaliada no valuation da empresa, que sobre o dividendo você já entendeu. E sempre lembrando que isso não é uma indicação nem de compra nem de venda do ativo. Analisando o gráfico aqui dos últimos 5 anos, a gente consegue ver que houve uma evolução bastante positiva no preço da ação, estando hoje quase em sua máxima histórica. A gente consegue ver que há 5 anos atrás a ação estava custando aproximadamente
aproximadamente R$ 14 e hoje em R$ 43,40, ela teve uma evolução de aproximadamente 200% em 5 anos, o que é bastante positivo. Ela praticamente triplicou de preço. Avaliando aqui agora o gráfico do último ano, a gente consegue ver que houve uma evolução, sendo que ela saiu de aproximadamente R$ 36,13 para o preço atual, tendo uma evolução em um ano de aproximadamente 19,9%, que é bastante positivo. Mas como a gente sempre diz, os gráficos do preço não dizem o que é o valuation da empresa. Então vamos ver agora alguns indicadores importantes. Começando com o P sobre L, que é uma relação entre o preço atual da ação e o quanto a empresa lucra. Isso por ação. Esse indicador mostra pra gente em mais ou menos quantos anos a empresa nos retornará em lucros o que nós investimos hoje. E nesse caso, está acontecendo em aproximadamente 7 anos. 6 anos e 8, 9 meses aproximadamente. E esse indicador está num momento positivo, já que nós consideramos ele como ideal estar abaixo de 15, para considerarmos uma ação barata em linhas gerais com relação ao seu lucro. Mas claro, a gente tem que avaliar o gráfico do indicador da ação para saber se os padrões normais se adequam ao ativo que estamos avaliando. Então vamos para o gráfico. No gráfico aqui a gente consegue ver uma certa oscilação do indicador P sobre L. Consegue ver que de 2020 para o momento atual, a ação tem ficado um pouco mais cara com relação aos seus lucros. Mas no ano de 2019 ela esteve muito mais cara, assim como no ano de 2017. Conseguimos ver que hoje o indicador está abaixo desses 7,20 de média, indicando para a gente que ela está muito próxima à sua média histórica. Então eu diria que nesse momento a ação não está tão barata com relação aos seus lucros. Diria que ela está num preço razoável. Isso porque a gente consegue ver que ela nunca foi acima de 15. Então a relação com a sua média torna-se muito mais importante. Outro indicador importante de valuation que gostamos é o P sobre VP, que é uma relação entre o preço atual da ação e o valor patrimonial da empresa. É importante sempre dizer que um P sobre VP igual a 1 diz pra gente que o preço da ação está condizente com o valor patrimonial da empresa. E nós consideramos um pouco caro, já que, em linhas gerais, para uma ação estar barata com relação ao seu valor patrimonial, ela tem que estar, claro, nos nossos critérios, abaixo de 1,5. Mas, como sempre avaliamos, vamos ver o gráfico histórico para ver se os padrões normais se adequam à empresa. O gráfico do indicador claramente mostra que há um crescimento nessa relação entre preço e patrimônio. Ou seja, ao longo dos anos, a ação tem ficado cada vez mais cara com relação ao patrimônio da própria empresa. A gente consegue ver um crescimento nesses últimos anos, sendo que ela esteve em 2015 em 1,32 e hoje em 2,06. Então, quanto mais esse indicador cresce, mais cara fica a empresa com relação ao seu valor patrimonial. Como sempre gostamos de fazer, conseguimos ver que hoje o indicador está acima da sua média histórica. Então, conseguimos comprovar que ela está um pouco cara, sim, com relação ao seu valor patrimonial. Você está me ouvindo até agora é porque esse vídeo realmente te ajudou. Então, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Essa é a única maneira de fazer o nosso canal ser maior cada vez mais. O seu like faz com que o YouTube entenda que você gosta desse assunto e também que esse assunto é relevante. Então, ele distribui o nosso vídeo para mais pessoas. Então, ajude o nosso canal, deixe seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho da notificação para não perder um vídeo que a gente faz. Deixa aqui nos comentários também qual é a próxima empresa que você quer que a gente faça a avaliação. Bom, pessoal, essa foi a análise da Taesa. Um abraço e até a próxima!